O acúmulo de conhecimento é inteligência? Não. Embora possa contribuir para o aumento da inteligência, por si só o acúmulo de conhecimento não é inteligência. A inteligência se dá pela capacidade de interpretar esses conhecimentos de maneira subjetiva e de maneira objetiva. Muitas pessoas podem até adquirir conhecimento, mas será que ela tem a capacidade de interpretar de maneira objetiva e subjetiva esses dados? Por exemplo, em um texto, será que quem lê terá a capacidade de interpretar esses dados de maneira objetiva e subjetiva? Eis a pergunta. Existe inteligência em diversos níveis. Por exemplo, existem pessoas que nem ao mínimo têm a capacidade, mesmo estudando, mesmo o conhecimento chegando até ele não tem a capacidade de reter o conhecimento. Esse é o nível mais baixo de inteligência de uma pessoa que poderíamos chamar de normal. Mas tem outros que têm a capacidade de apenas interpretar de maneira objetiva o conhecimento. Esse aí já é mais um outro nível de inteligência bem superior ao anterior, quando a pessoa não tem a capacidade de ao menos acumular conhecimento. Em um terceiro nível, temos aquelas pessoas que têm a capacidade de adquirir o conhecimento, interpretá-las de maneira objetiva e também interpretá-la de maneira subjetiva. Eu vou falar a diferença entre a capacidade de interpretação objetiva e a capacidade de interpretação subjetiva da pessoa. Pronto. Então temos a pessoa que tem a capacidade de interpretação objetiva, capacidade de interpretação também subjetiva, mas aí é que está. Será que a pessoa terá a capacidade de fazer uma interpretação subjetiva de maneira racional e coerente? Se essa pessoa tem a capacidade de fazer a interpretação subjetiva de maneira coerente, essa pessoa terá uma capacidade de inteligência bem superior àquela pessoa que apenas tem a capacidade de fazer a interpretação subjetiva, mas de maneira que não faz sentido. Uma pessoa com capacidade de inteligência maior terá a capacidade, além de adquirir o conhecimento, terá também a capacidade de fazer uma interpretação objetiva, também uma interpretação subjetiva e, além disso, nessa interpretação subjetiva, fará uma análise de maneira coesa com total sentido. Já a pessoa menos inteligente terá a capacidade de fazer essa interpretação subjetiva, mas não fará essa interpretação de maneira coesa que faça sentido algum. Então, essa é a diferença entre uma pessoa, entre graus de inteligência de pessoas que sabem fazer uma interpretação subjetiva que faça total sentido e pessoas que fazem uma interpretação subjetiva
sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica. Eu vou citar aqui uma ocorrência recente sobre o governo que publicou uma norma que fiscalizaria a movimentação do Pix acima de 5 mil mensal, ok? Existiam aquelas pessoas que não conseguiram, né, sequer acumular o conhecimento daquilo que foi publicado pelo governo, né? Mas existiam aquelas pessoas que, além de adquirir o conhecimento, estar a par daquela norma do governo, fazer uma interpretação apenas objetiva sobre o conteúdo que ali foi publicado. Outras pessoas tiveram a capacidade de fazer, além de uma análise objetiva, uma análise subjetiva, né, trazendo à tona as intenções que ela achava do governo sobre aquela publicação. Por exemplo, algumas pessoas interpretaram, né, que o governo iria fazer a taxação do Pix. Mas a maioria das pessoas entenderam perfeitamente que não haveria essa taxação. Ou seja, a interpretação é de que o governo fiscalizaria as movimentações financeiras para depois, identificado bastante movimentações, né, ele poderia vir cobrar o devido imposto. Essa é a interpretação mais coerente, porque jamais o governo fiscalizaria as movimentações financeiras do povo se não tivesse uma intenção por trás disso, né? O governo jamais colocaria essa norma se fosse apenas para ter o conhecimento, né, de quanto cada brasileiro está movimentando. Não. Existe, obviamente, se conclui aquilo e não está implícito no texto. Isso aí, por isso se chama interpretação subjetiva, que o governo teria a intenção de fiscalizar e, em havendo movimentações altas, né, ele poderia incluir essa pessoa na malha fina e chamar para prestação de conta. Já outras pessoas interpretaram que simplesmente o governo queria ter conhecimento das movimentações financeiras sem nenhuma segunda intenção. Ora, isso aí não é coeso, não faz sentido se ter uma interpretação, porque toda ação tem um objetivo. Ninguém que toma uma decisão o faz simplesmente por tomar, muito menos o governo. Então, eu aproveitei esse gancho para mostrar a capacidade de interpretação de fatos, de textos, de coisas que as pessoas têm. Uns têm a capacidade apenas de adquirir o conhecimento do fato. Outras têm a capacidade de fazer a interpretação do fato em si.
sem fazer nenhum juízo de valor. Isso se chama interpretação objetiva. Enquanto outras pessoas têm a capacidade tanto de fazer a interpretação objetiva, assim como a interpretação subjetiva. Uns têm a capacidade, além de fazer os dois tipos de interpretação, fazer o tipo de interpretação coerente, com sentido, com total sentido na sua interpretação, enquanto outras pessoas não têm a capacidade de interpretar de maneira coerente e que faça sentido. Às vezes essas pessoas não conseguem raciocinar de maneira correta, levada muitas vezes por uma emoção. Então, é isso que eu tinha para falar hoje, né, levando um pouco de conhecimento para você. Obrigado, e já dê o like aí no meu vídeo, né, se você gostou, e compartilhem. Ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Obrigado.